pessoal, e nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre o valor numérico das expressões algébricas. Primeiramente, eu gostaria de relembrar um pouco o que são expressões algébricas. Aqui tem essa tabelinha que eu fiz para poder diferenciar certinho para vocês uma expressão numérica de uma expressão algébrica, né? Que, se vocês notarem aqui, uma expressão numérica ela é formada apenas por números. Então, essas coisas que vocês estavam acostumados mais até hoje, com contas de mais, menos, vezes, potência, divisão. E uma expressão algébrica, ela possui números e letras ou apenas letras. Então, uma expressão algébrica ela é formada por duas partes. A sua parte numérica, que é a parte que possui os números, então, que nem nesse exemplo, 3, o 5 e o 9, é uma parte numérica dessa expressão algébrica. Enquanto isso, as letras a gente chama de parte literal, que nesse caso aqui seria o x, o outro x aqui, nessa aqui seria o x e o a, e nessa seria x, y e z. E nessa daqui, a parte numérica seria o 2, o 4 e o 1, tá? Então, sempre lembrando que uma expressão algébrica, ela pode ser formada por números e letras ou somente por letras, como no caso desse primeiro exemplo. É sempre muito comum a gente parar para pensar, mas no que eu vou usar isso no meu dia a dia? Eu uso isso? E a gente não percebe, mas acaba que a gente usa bastante isso no nosso dia a dia. Então, eu quero trazer um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que você e um amigo seu decidem pegar o ônibus, só que você vai pagar a passagem do seu amigo. E cada passagem tem um valor de R$3,50, né? E você tem uma quantidade em dinheiro de R$10. Primeiro que você quer saber se essa quantidade vai dar para pagar e se você vai ter troco. E caso você tenha troco, você quer saber quanto você vai receber de troco. Então, é muito comum a gente pensar dessa seguinte maneira. A gente tem R$10 e a gente vai subtrair desses R$10 a quantidade de R$3,50 mais R$3,50, porque são duas passagens. Então, por isso a gente fala que é 2 vezes R$3,50, porque são duas passagens. Então, com essa expressão aqui, essa expressão numérica, porque ela é uma expressão numérica, porque ela não possui letras, com essa expressão numérica a gente consegue determinar qual é o valor do troco que a gente vai receber. Aí, tá, o que isso tem a ver com uma expressão algébrica? Vamos supor, então, que a gente chame a passagem de ônibus aqui, os R$3,50, dá o nome de R$3,50 de X. E a gente chame a quantidade em dinheiro, R$10, de Y. Quando a gente chama esse valor de R$3,50 de X e os R$10 de Y, a gente chega nessa expressão aqui, que, se você ver, é a mesma expressão acima. A diferença é que essa é uma expressão numérica e essa é uma expressão algébrica. Então, aqui é a expressão y menos 2 vezes x, sendo y o valor de R$10, que é a quantidade de dinheiro que você possui, e x o valor da passagem, que é multiplicado por 2, que é a quantidade de passagens que você vai comprar. Esse é um exemplo muito simples de como que a gente usa as expressões algébricas no nosso dia a dia, que é tão automático que a gente acaba nem percebendo o tanto que utilizamos essas expressões. Agora a gente vai passar para o assunto de foco principal dessa mini videoaula, que é o valor numérico de uma expressão algébrica. Bom, quando a gente fala em valor numérico, numérico faz a gente pensar em número. Então, é porque a gente quer descobrir qual o número que representa aquela expressão algébrica dados determinados números, né? Então, aqui eu separei 2 passos que a gente deve fazer para obter o valor numérico de uma expressão algébrica. O primeiro passo eu separei como substituir as letras por números reais dados. Eu vou conseguir explicar esses passos mais pra frente no nosso primeiro exemplo, tá? E o segundo seria efetuar as operações indicadas. E é sempre muito bom lembrar que existe uma ordem para a gente realizar as operações dentro de uma expressão. Uma vez que você substitui as letras pelos números, a gente passa a ter uma expressão numérica, né? E para a gente realizar as operações que estão contidas nessa expressão numérica, a gente deve seguir a ordem das operações a serem efetuadas primeiro. A primeira operação que a gente sempre deve efetuar é a de potenciação. Então, se a gente tem uma expressão que tem potência e multiplicação, primeiro a gente realiza a potência para depois realizar a multiplicação, porque senão o resultado é diferente.
depois divisão e multiplicação e, por último, adição e subtração. Então agora eu vou trazer aqui o meu primeiro exemplo para explicar melhor para vocês isso daí. Ó, esse exemplo 1 pede para a gente calcular o valor numérico de 2x mais 3a, onde x seria igual a 5 e a igual a menos 4. Então, como que a gente consegue resolver isso daí? Primeiro passo, vamos trocar x por 5 e a por menos 4. É o que fala este primeiro passo, substituir as letras por números reais dados. Então, a gente realiza esse primeiro passo aqui, ó, substituindo. A gente pega o x, substitui por 5 e o a por menos 4. Então, 2x mais 3a passa a ser 2 vezes 5 mais 3 vezes menos 4. Uma coisa muito importante que eu gostaria de ressaltar aqui é sempre que a gente tiver em posse de números negativos dentro de uma expressão, é sempre bom colocar ele entre parênteses, porque vai confundir menos vocês na hora de realizar a operação, né, as contas, e fica mais fácil também para depois fazer o jogo de sinal. Então, seguindo, aí a gente efetua as operações. Como não tem nenhuma potência e nenhuma divisão, a gente parte para multiplicação. Então, a gente resolve a multiplicação. 2 vezes 5, 10, e 3 vezes menos 4, menos 12. Então, a gente passa a ter 10 mais menos 12. Agora vocês viram por que de ser importante de deixar entre parênteses? Porque agora faz o jogo de sinal aqui, ó, de mais com menos dá menos, certo? Então, temos 10 menos 12. Então, o valor numérico dessa expressão é igual a menos 2. Esse é o valor numérico dessa expressão. Bom, agora eu vou trazer mais dois exemplos um pouco mais complicados do que os outros para a gente poder praticar melhor. Nesse segundo exemplo, a gente quer calcular o valor numérico da expressão algébrica x ao quadrado menos 7x mais y, sendo que o x é igual a 5 e o y igual a menos 1. Então, relembrando lá o primeiro passo que eu falei, né, anteriormente, substituir a expressão, as letras da expressão pelos números reais dados. Então, x ao quadrado menos 7x mais y passa a ser 5 ao quadrado menos 7 vezes 5 mais menos 1. Como eu disse anteriormente também, sempre importante deixar o número negativo entre parênteses para facilitar na hora de fazer o jogo de sinal. Agora a gente efetua as operações, que seria o segundo passo, né? Então, aqui após, a gente começa com a operação de potência, a potenciação. Então, 5 ao quadrado é 25, lembrando que um número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, 5 ao quadrado é o mesmo que 5 vezes 5. Então, 5 vezes 5 igual a 5 ao quadrado, temos 25. Aí a gente já realiza a multiplicação. Repete o sinal, menos, e 7 vezes 5, 35. Aí a gente faz esse jogo de sinal, mais com menos, menos. Então, 25 menos 35 menos 1. Seguindo agora, temos então 25 menos 36, que menos 35 menos 1 igual a menos 36, que nos dá um resultado de menos 11. Então, menos 11 é o valor numérico da nossa expressão algébrica x ao quadrado menos 7x mais y para x igual a 5 e y igual a menos 1. Agora, então, para o nosso terceiro e último exemplo. Nesse exemplo, eu quis pegar uma expressão algébrica um pouquinho mais complicada, uma expressão algébrica sobre outra expressão algébrica, uma fração, para poder abordar todos os casos, a maioria de casos possíveis nessa mini videoaula. Então, para calcular o valor numérico dessa expressão, 2a mais m sobre a mais m, sendo a igual a menos 1 e m igual a 3. Então, aquele primeiro passo, a gente substitui os valores, substitui as letras pelos valores reais dados. Então, aquela expressão, a gente transforma ela em 2 vezes menos 1 entre parênteses, sempre frisando essa parte, mais 3 sobre menos 1 mais 3. A gente não pode esquecer de colocar os parênteses em números negativos, que fica bem mais fácil e a probabilidade da gente errar uma conta fazendo isso é bem menor, tá? Agora, em seguida, a gente vai para o segundo passo, que é efetuar as operações. Então, começando pela
operação de multiplicação, certo? A gente tem uma multiplicação aqui em cima. Então, a gente resolve essa multiplicação e 2 vezes menos 1, né, menos 2, repete 1 mais 3. Aqui embaixo a gente já pode tirar o menos 1 do parênteses, né, porque aqui fora seria 1 mais, e esse mais com menos, menos 1, e mais 3, certo? E a gente pode seguir para resolver essa adição e subtração. Bom, menos 2 mais 3 igual a 1 e menos 1 mais 3 igual a 2. Nisso a gente chega nesse resultado de 1 sobre 2 ou meio. Isso que quer dizer que meio é o valor numérico dessa expressão quando a é igual a menos 1 e m é igual a 3. Então é isso, eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida quanto o que é uma expressão algébrica, como diferenciar ela de uma expressão numérica, no que a gente usa essas expressões e em como conseguir o valor numérico de uma expressão algébrica. Caso tenha ficado com alguma dúvida, vocês podem me perguntar qualquer coisa que eu respondo, tá? Muito obrigada!